como é que você tá? Faço uma excepcional noite. E você sabe que eu tenho um objetivo com esse grupo de estar sempre compartilhando novos aprendizados para que isso reforce para mim. Eu tenho pessoas ao meu redor que estão crescendo também. E algumas vezes não vai ser algo necessariamente tão novo, mas vai ser o fruto de alguma reflexão recente. E sempre é muito legal quando há uma devolutiva, né? Quando alguém comenta. Tenho visto muitos de vocês me relatar pequenos desbloqueios, né? Às vezes nem tão pequenos assim. E isso tudo é muito interessante. Talvez seja meio pesado o que eu vá compartilhar hoje, né, nesse contexto, mas eu estou vivendo dias assim um pouco mais reflexivos. Acho que isso é natural aí nos arredores do nosso aniversário, né? Amanhã eu estou completando 29 anos. E acho que é um período que naturalmente a gente fica mais reflexivo, né? E eu estava pensando hoje a respeito da maldade no mundo. E eu me perguntava se existe alguém que é verdadeiramente mal, inerentemente mal. Porque a maior parte das pessoas que você vê, pelo menos em ciclos mais comuns, né, cometendo maldades ou tendo atitudes ruins, você questionando as motivações dela, ela não acha que ela está sendo má, né? Ou pelo menos não tem conscientemente esse desejo. A conclusão que eu cheguei é que na verdade existe sim, existe gente má. Porque quando você sai desse círculo do cotidiano, de uma vida um pouco mais normal, e você começa a investigar as coisas que acontecem na humanidade, você vê que existem coisas terríveis que são feitas para outras pessoas em níveis que a gente não consegue sequer imaginar. E isso leva a um outro questionamento que é muito conectado com esse questionamento da maldade, que é a questão do sofrimento. E deixando de pensar assim nesses termos mais gerais, assim, mas olhando para o tempo que a gente vive, né, fazendo esse recorte, porque não daria para a gente abraçar numa reflexão de 15 minutos a história da humanidade, nada do tipo, né? Seria muito pretensioso. Mas pensando nos tempos que a gente vive, você vê uma coletivização da opressão. O que eu quero dizer com isso? Hoje nós temos movimentos que crescem e vão se colocar como vítimas, né, oprimidas pela sociedade. E não é desvalidar esse ponto. Na verdade, é pelo contrário. Cada um desses pequenos grupos, desses subgrupos, eles são de fato oprimidos. De alguma maneira eles são oprimidos. Não vou mencionar nenhum exemplo. Acho que você entende por quê. Mas quando você para olhar, todo indivíduo, de alguma maneira, sofre algum nível de opressão. E seria impensável a gente pegar um por um, caso a caso, e falar, bom, então vamos desempacotar e entender cada um dos níveis dessa opressão. Porque essa dor e esse sofrimento social que a gente vive, que leva às nossas piores crises existenciais, eles são inerentes da nossa condição humana. E isso não é um ponto de vista melancólico ou pessimista. Mas a verdade é que no decorrer da nossa existência, todos nós encontraremos sofrimento e todos nós sofreremos alguma fonte e algum nível de opressão também. O que diferencia nesse processo? É que pessoas podem tornar-se melhores nesse caminho. E são essas pessoas que a gente costuma se agarrar e tomar como os grandes referenciais. Pessoas que não tiveram nada de diferente, em alguns casos tiveram até pior do que nós, mas que se tornaram produtivas. Porque, vamos lá, na nossa cultura aqui do Ocidente, nós temos uma ilustração que nos ajuda a entender muito bem isso, que é a figura da cruz, né? Um inocente pagando por um crime. E isso fala muito profundamente aquilo que nós vivenciamos, né? Então, o que você faz?
Você abraça isso e você vive procurando se tornar uma pessoa melhor no meio do caminho. Então, preste bem atenção nessa parte disso que eu vou te dizer. Se você está atravessando uma crise existencial, falo como veterano de várias. Se você está passando por aqueles momentos que são temporadas difíceis, né? São aquelas nuvens escuras. O que você precisa fazer é encurtar a sua percepção temporal. Imagine, talvez, né, se você está vivendo um momento difícil, você não consiga imaginar a si próprio daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, daqui a um mês, 2 semanas, a depender do nível de angústia existencial que você está experimentando, você não consegue imaginar o dia de amanhã. Mas comece a fazer essas projeções, esses exercícios mentais de você se imaginar cada vez mais no futuro. Uma coisa que eu aprendi e tenho compartilhado muito é que o passado ele é uma biblioteca que a gente consulta. O futuro é um laboratório onde a gente testa. Mas você pode passar somente 10% do seu tempo na biblioteca e no máximo 20% do seu tempo no futuro. Você não pode admitir menos de 70% no presente. Na nossa geração, nós temos muitas pessoas vivendo níveis absurdos de ansiedade que estão depositadas 100% no futuro. Porque a nossa geração ela foi criada sempre com perguntas que levavam a pensar no futuro. E o que você vai fazer e como é que vai ser? A gente cresceu com o papo de a escassez da água e o aquecimento global. Então, era natural que a gente tivesse uma legião de pessoas aí vivendo no futuro e angustiadas por conta disso. Então, comece a utilizar esse laboratório na proporção que ele deve ser utilizado, para o propósito que ele deve ser utilizado. Colocar você etapas na frente até um lugar onde você perceba que você conseguiu viver com aquela circunstância. Porque é extraordinário aquilo que o ser humano é capaz de superar, de elaborar, de vivenciar, de sobreviver. Quando você imagina algumas dores, né, relativas a luto, perdas, algumas circunstâncias onde a pessoa tem a sua saúde, a sua integridade física completamente deteriorada e depois passa por um processo de reestruturação, é inacreditável o tipo de situação das quais as pessoas retornam. Eu já conheci uma pessoa que havia sofrido um acidente de carro e que ela ficou praticamente, não sobrou um pedaço inteiro. E eu vi essa pessoa voltar e usar o que tinha, né, da mente dela para recomeçar a vida. E era uma coisa bastante impressionante, assim, era uma pessoa que eu via sendo constantemente criticada pelas suas limitações, só que a maior parte das pessoas não sabiam dessa etapa da vida, né, desse renascimento que essa pessoa fez. Então, se você está atravessando esses tempos, vá o quão longe você conseguir ir para você visualizar o período onde você não está vivendo isso, onde você não está sendo afetado por isso dessa maneira. Porque, deixa eu te falar algo que você já sabe, o sofrimento ele é inerente. Mas você pode escolher ser a pessoa que vai ficar olhando ao redor e esperando quem é que vai vir tratar as suas feridas, ou você pode escolher, porque isso é uma decisão que cabe a cada um, se transformar no tipo de pessoa para o qual as pessoas ao redor vão olhar no momento de crise. Então, você pode, em um momento onde o seu pai falecer, por exemplo, ser uma pessoa que está colapsando, alguém que está vivendo com raiva e está brigando e confrontando seus irmãos que têm as mesmas limitações ou piores que você. Ou você pode ser a pessoa que vai organizar esse funeral, por exemplo. Eu sei que é pesado de se dizer isso, mas o que eu estou ilustrando com esse exemplo é que no momento de crise você pode escolher sim, colapsar e ser alguém que vai
ser alimentado da simpatia, da empatia dos outros, ou você pode compreender que aquele sofrimento ele é parte da vida. Existem fatores que talvez pudessem ter evitado que você passasse por ele, mas ele sempre foi uma possibilidade. E você escolher ativamente fazer algo com ele para que você seja o referencial dos demais. Você seja a pessoa que vai utilizar essa energia e esse conhecimento para estruturar todo o caos que está ao redor e dar um norte para os outros. E esse é um exemplo meio extremo, mas você pode olhar para isso em todas as circunstâncias, porque onde você estiver, nos espaços que você atuar, acontecerão crises. E você pode ser aquela pessoa que estala um olho do tamanho do dia inteiro e fica correndo de um lado para o outro como uma barata tonta, ou você pode tomar a decisão de ser a pessoa que finca o pé no chão e é a pessoa que todos os demais vão olhar no momento que estourar uma crise. Porque sabem que você é a pessoa que vai olhar para frente, que vai dar direcionamento e que vai ressignificar aquilo de maneira rápida e vai começar a caminhar. Porque boa parte desses casos, a pessoa, né, o solucionador dessas crises, ou o referencial dessa crise, talvez essa pessoa nem saiba exatamente para onde ir. Mas é a pessoa que vai dar o primeiro passo e vai começar a agir e vai arrastar os demais consigo. Isso é algo que pode ser escolhido. E o processo de se tornar uma pessoa melhor, ele envolve muito essa opção por não ser a vítima de nada, mas assumir um protagonismo para ser o norte. Talvez você acabe se tornando um herói aí e você nem imagina. Mas pode parecer que não, porque você está acostumado a sofrer os baques e ficar se debruçando sobre ele. É como se jogasse um peso de repente nas suas costas e ao invés de você forçar as pernas ali, forçar o seu abdômen para ajeitar o peso, você se debruçasse aí como se fosse fazer uma flexão. Vai sentir o peso muito mais. E é isso que a gente está acostumado a fazer. Então, comece a ressignificar esse processo e entender que você sofre, sim, e absolutamente todas as pessoas vão sofrer. Não é justo colocar régua em sofrimento, porque cada um vai vivenciar as coisas de uma maneira muito particular, mas você pode optar por ser alguém que vai compreender que isso é uma parte natural da vida e que há espaço para que pessoas transcendam isso e continuem se tornando melhores. Tem várias maneiras diferentes de dizer isso e vários autores já disseram ao longo dos séculos de formas diferentes, mas se você quer de fato ajudar o mundo, você quer de fato transformar as circunstâncias, você precisa aprender a viver nele. Você precisa aprender a jogar o jogo, porque não tem meio termo. Você é alguém que apanha e fica numa dependência emocional dos outros, ou você é alguém que segura o baque e vai para cima. Estive conversando com os amigos ontem, falando que toda família tem o seu José do Egito, né? Aquele que muitas vezes é escorraçado pelos demais, mas é alguém que cresce em sabedoria e prosperidade o suficiente para ser um pilar, para ser um sustentáculo quando a crise atinge os demais. E olhe ao redor, pergunte-se se é você, se não é, se pode se tornar, tá bom? Não se trata de competir, mas de ter a consciência que dos muitos papéis que você pode escolher desempenhar, o mais produtivo para você, para os que estão ao seu redor, e algumas vezes não vão ter essa força, essa sabedoria, e para o impacto que você vai causar no mundo como geral, o melhor que você tem a fazer é compreender o jogo, receber as cargas, captar essa energia, converter e canalizar em transformação e movimento, sempre adiante, tá bom? Espero que você entenda isso no coração como algo que pode te ajudar e impactar muito o meio que você vive. Nós estamos juntos até depois do fim.